Fluminense definido para enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira e ainda homenagem a Carlos Alberto Parreira e Luiz Henrique em uma lista de revelações e promessas do Campeonato Espanhol. Fique comigo até o final deste vídeo e confira tudo. Olá para você, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista. Fluminense enfrenta nesta quarta-feira o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O campeonato ficou parado 10 dias por causa da data FIFA e agora o campeonato recomeça com o Fluminense enfrentando o Lanterna Juventude. Fluminense terceiro colocado, 48 pontos, pega o Juventude, que é o Lanterna do campeonato. No primeiro turno, o Juventude, debaixo de muita água, acabou vencendo o Fluminense por 1-0 e esse jogo está entalado aqui porque o Fluminense vinha de uma ótima apresentação contra o Flamengo, apesar de ter perdido o jogo, e agora vai ter a oportunidade de dar o troco no Maracanã, 7 da noite, Fluminense e Juventude. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo do Fluminense contra o time gaúcho. Primeiro, eu queria agradecer a você que já é inscrito no canal, que continua nos acompanhando. Você que não é inscrito ainda, está chegando agora, se inscreva, faça sua inscrição, ative o sininho, compartilhe este vídeo para que outras pessoas assistam. Deixe também o seu comentário, a sua opinião sobre o que você acha que a gente está trazendo de informação e de opinião também aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, o técnico Carlos Alberto Parreira foi homenageado pela diretoria do Fluminense, recebeu o nome dele agora, é o nome do terceiro campo do centro de treinamento, o Carlos Castilho, né, o CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. O Carlos Alberto Parreira agora dá nome a esse terceiro campo. Os outros dois campos tinham o nome do Altair e do Abel Braga, e o terceiro campo, então, fica com o nome do Parreira. O Parreira que ficou muito emocionado com essa homenagem, e ele disse o seguinte, olha só: vendo essa estrutura aqui, hoje o Fluminense está igual aos melhores clubes europeus. Já visitei os maiores e são iguais aos que estou vendo aqui. O Fluminense está preparado para dar um salto para o futuro, sem dúvida alguma. Algumas coisas estão caminhando muito bem e o Fluminense vai continuar crescendo, foi o que disse o Parreira ao receber esta homenagem. A gente lembra que o Parreira foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, mas para mim a passagem mais importante do Parreira pelo Fluminense foi em 99. Parreira tinha proposta para trabalhar na África do Sul, quando o Francisco Horta chamou o Parreira para conversar e propôs ao Parreira de salvar o Fluminense, que tinha caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. O poço parecia que não tinha fundo de jeito nenhum, e aí o Parreira foi convidado e ele recusou a proposta da África do Sul para tirar o Fluminense do fundo do poço. Trouxe com ele toda a comissão técnica da seleção brasileira, campeã do mundo em 94, para poder salvar, resgatar o Fluminense. O Parreira ajudou na reforma do vestiário das Laranjeiras. Eu me lembro de uma reportagem dizendo que o Parreira, quando ele entrou no vestiário das Laranjeiras naquela época, falou assim, olha, time nenhum do mundo sai desse vestiário para ganhar nem pelada de casado contra solteiro. Ele disse algo parecido com isso na época. E aí o Parreira, ele ajudou o Fluminense, inclusive, parece que financeiramente, inclusive, a fazer essa reforma do vestiário das Laranjeiras. Era um momento muito difícil da história do Fluminense, muito difícil mesmo. Os mais novos não têm noção do que foi esse período. E o Parreira foi a Xerém, fez um projeto, né, de reestruturação de Xerém, e a partir daí o Fluminense começou a colher frutos do trabalho feito em Xerém, começou a reestruturar o centro de treinamento das categorias de base, e aí hoje o Fluminense é um dos principais, se não for o principal, é um dos principais reveladores de talentos do futebol brasileiro, e eu tenho só gratidão ao que o Parreira fez pelo Fluminense. Quem é mais novo não sabe o que o Parreira fez pelo Fluminense, pessoal. Vamos lá. Seguindo aqui, ó, o Luiz Henrique foi incluído pelo jornal Marca da Espanha numa lista de promessas da atual temporada do Campeonato Espanhol, a La Liga, temporada 2022-2023. O Luiz Henrique, ele foi incluído nessa lista, onde o jornal diz o seguinte, que ele marcou o primeiro gol dele com a camisa do Betis
na Liga Europa, já mostra sinais do que ele pode render e diz o seguinte, diz que o Luiz Henrique tem um drible hábil, contundente no chute e com qualidade para se encaixar perfeitamente no jogo do toque de bola do Betis. Não contou nenhuma novidade, tudo isso nós já sabíamos. O Luiz Henrique vai arrebentar na Europa, com toda certeza, eu não tenho dúvida. Meus amigos, se vocês gostam do conteúdo do nosso canal, deixe pra gente aí, ó, um valeu demais, esse coração que tem embaixo do vídeo aí, ó. Qualquer contribuição, qualquer valor já ajuda demais a valorizar o nosso trabalho, tá certo? Agradeço demais se vocês puderem ajudar a gente. Bom, muitos torcedores, muitos internautas deixam nos comentários aí algumas sugestões de reforços para o Fluminense. Um dos nomes mais pedidos é o do Daniel Ruiz, jogador do Milionários, que o Fluminense enfrentou, inclusive, na pré-Libertadores agora em 2022. Pessoal, infelizmente, acho que vai ser difícil o Fluminense ter condições de contratar o Daniel Ruiz. Para quem me pediu, não foi uma só pessoa, foram várias pessoas que me pediram. O Daniel Ruiz chegou a estar até na mira do Porto de Portugal, mas o contrato, a negociação parece que não se concretizou. O Daniel Ruiz ele tem contrato com o Milionários até dezembro de 2024. Valia no início do ano, quando o Fluminense enfrentou o Milionários, ele valia em torno de 1 milhão de euros. Hoje ele vale 4 milhões e meio de euros. É o que a gente fala, né, da oportunidade. Se naquela época, lá atrás, né, alguém do Fluminense tivesse visão, opa, peraí, vamos comprar 50% do passe desse jogador, trazer para o Fluminense. Ele valia 1 milhão de euros, hoje ele vale 4 milhões e meio de euros, algo em torno de 26 milhões de reais. O Fluminense, infelizmente, não tem esse dinheiro para poder bancar a contratação do Daniel Ruiz, mas é um ótimo jogador, seria uma ótima aposta, até pela idade dele, 21 anos. O internauta Fernando Morelli também deu uma indicação aqui pra gente de um lateral esquerdo que está se destacando no Guarani de Campinas. O Guarani, gente, faz uma campanha muito ruim na competição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas o lateral esquerdo Jamerson tem chamado a atenção, tem se destacado nesse time do Guarani, ele tem 24 anos, essa é uma dica, né, uma sugestão do internauta Fernando Morelli. O Jamerson, 24 anos então, ele está emprestado ao Guarani, lateral esquerdo, ele pertence a uma equipe do Paraná e está emprestado até abril do ano que vem, tem 1 gol e 4 assistências na Série B do Campeonato Brasileiro, já esteve no futebol português e, portanto, é a sugestão aí do Fernando Morelli, Jamerson, lateral esquerdo do Guarani de Campinas, o Fluminense que precisa de contratar lateral esquerdo para o ano que vem. O Pineda, eu já contei aqui, está voltando para o Equador, não agradou, o Criciúma também não é unanimidade, temos o Caio Paulista improvisado de lateral esquerdo. Agora vamos terminar aqui o noticiário sobre Fluminense e Juventude, jogo então 7 horas da noite, Maracanã, Fluminense terceiro colocado contra o Juventude, que é o lanterna. O técnico Fernando Diniz deve realmente fazer o óbvio, que é colocar o Cristiano na lateral esquerda, no lugar do Caio Paulista, que está suspenso, e o David Duarte no lugar do Manuel, que também está suspenso. A gente lembra que ele também não vai poder contar com o David Braz, que também está suspenso. Ou seja, se o Diniz não levar um garoto da base entre os relacionados como zagueiro, nós não teremos zagueiros de ofício no jogo contra o Juventude no banco de reservas, a não ser que o Diniz escolha alguém das categorias de base para poder compor ali o banco de reservas. Essa então a provável escalação do Fluminense, com o Fábio no gol, Samuel Xavier, o Nino, David Duarte e o Cristiano, o André, Martinelli e Ganso, John Arias, o Matheus Martins e o Cano no ataque, o provável time do Fluminense para esse importante jogo contra o Juventude. Fluminense 48 pontos, podendo ir a 51 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e pode terminar, dependendo do resultado do jogo do Inter, terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro de 2022. Meus amigos, está dado o recado, saudações tricolores e logo mais à noite, depois do jogo, eu volto para fazer uma análise do desempenho do Fluminense na partida contra o Juventude. Eu conto com a audiência de vocês. Um grande abraço, até a próxima, saudações tricolores.